Olá, tudo bem com você? Para essa questão, nós temos que entender que toda explosão, toda colisão, tudo que envolver a velocidade ali, né, como se fosse um átomo se transformando em vários, um corpo se chocando com outro, tudo que envolver, né, o contato entre corpos, que no caso ali seria primeiro o átomo de hélio se transformando no átomo de lítio, com o elétron e os antineutrino ali, né, aquele vizinho, isso tudo vai contabilizar, né, como sendo uma colisão, uma explosão de conservação da quantidade de movimento. Então, sempre, ainda mais na questão de vestibular, se tu vê um vetor, né, se tu vê uma colisão, um vetor, qualquer coisa que tu tiver ali, né, que analisar e descobrir qual é a velocidade de outra partícula, lembra da conservação da quantidade de movimento, que isso vai te salvar basicamente 1000%, assim, tá? Então ali, ó, fala assim: um átomo de hélio que estava em repouso se transforma nesses outros 3 átomos que saem, né, aí se movendo com uma determinada velocidade. Qual é o vetor que representa a direção e o sentido da quantidade de movimento desse antineutrino, que é o que está faltando? Primeira coisa, conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Então, sempre que nós somamos, né, os valores para encontrar aí essa quantidade de movimento, então nós temos que fazer a soma vetorial. Nunca se esqueça disso. Então, no início, nós temos um estado de repouso para o átomo de hélio. Ele estava lá paradinho. Sendo assim, a sua quantidade de movimento era nula, né? Nesse momento, a velocidade dele é zero, a quantidade de movimento dele é zero. Na situação final, então, depois, né, dessa explosão, a quantidade de movimento dele tem que continuar sendo zero. Tem que haver essa conservação. A soma da quantidade de movimento tem que ser nula. O fato de a soma total ter que ser nula não indica que todos os pequenos átomos aqui vão ter que ser nulos. Indica apenas que a soma total deles tem que dar zero, tá? Então, aqui, ó, você poderia fazer tanto por soma vetorial, método do polígono, método do paralelogramo. Isso aí tudo você escolhe o que você quer fazer, tá? Aqui, eu teria, né, que descobrir um vetor que pudesse anular esses outros vetores, ou seja, um vetor que seja oposto ao vetor resultante deles, tá bem? A alternativa A nos mostra esse vetor aqui, mas será que ele dá certo? Vamos ver. Aqui no lítio, ele tem uma componente aqui para a esquerda menorzinha, né? E uma componente para baixo. O elétron tem uma grande componente para baixo e uma grandíssima componente para o lado. Ou seja, vai existir uma maior componente para a direita do que para a esquerda. Se eu pego esse vetor, né, ele vai ter uma componente para cima. Isso é bom porque a gente precisa para anular aqui a parte de baixo. Mas se eu pego ele assim para a direita, ele vai ter mais uma componente aqui para a direita, ou seja, a componente dele para a direita vai se juntar com a grande componente do elétron e vai formar uma resultante ainda maior para a direita, ou seja, nessa configuração aqui, a quantidade de movimento não é nula, tá? Vai existir uma quantidade de movimento resultante aí, ou, né, inclinada, se a componente vertical dela não for capaz de anular a componente vertical do lítio e do elétron, ou para a direita, porque com certeza ela vai se somar. Nós vemos claramente pelo desenho que o elétron é maior, então a sua componente horizontal vai ser maior, tá? Ali na B, nós teríamos um vetor para cá, mais ou menos, né? Aqui para a direita. Mas aí, como é que ficaria? Porque aqui eu tenho umas componentes para baixo, então eu preciso de um vetor que anule essas componentes para baixo, né? Se eu não tenho nada aí para anular verticalmente, vai existir uma resultante. Então, a B e a C são opções completamente inviáveis, porque elas não têm nenhuma componente vertical, né, capaz de anular essa certeza aqui de componente vertical para baixo que nós temos, formada pela soma da componente vertical do lítio mais a componente vertical do elétron.
Na alternativa D, nós temos aí finalmente o vetor correto, que é esse aqui, ó. Ele vai ter uma componente para cima, que anula as componentes para baixo, e ele vai ter uma componente para a esquerda. Essa componente para a esquerda vai se juntar com a componente do lítio e vai ser potencialmente capaz, né, de anular a componente do elétron. Por quê? Se a componente do elétron é maior do que a componente do lítio, então, haveria uma resultante aqui para a direita. Se eu pego um vetor que também tem uma componente para a esquerda, então essa componente para a esquerda, somada com a componente do lítio, pode ser capaz de anular essa componente para a direita do elétron, gerando uma resultante horizontal nula. Da mesma forma, né, o seu vetor para cima, sua componente para cima, pode ser capaz de anular as componentes para baixo. Por isso que a alternativa D é mais correta. A alternativa E está errada porque a sua componente vertical é para baixo, então ela se somaria ainda mais e formaria uma resultante ainda maior para baixo. Então não pode. A correta é realmente a alternativa D, que se soma a componente aqui do lítio equivalendo ao elétron e também tem a sua componente vertical, que vai, né, se anular com as componentes vertical para baixo aqui dos outros átomos que estavam se movendo.